Estamos começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, aqui na Boas Novas. Entrando na sua casa, levando mais um debate. Você vai aprender muito no debate de hoje, assim como eu tenho aprendido todos os dias aqui no Antenados na Geral, aqui na Boas Novas. Hoje nós vamos falar de um sacramento. Umas pessoas chamam de sacramento, mas outras pessoas falam que é uma ordenança. Outras pessoas falam, não, André, é só parte de uma liturgia. Vamos falar hoje sobre a Santa Ceia. Se é sacramento, ordenança ou só parte da liturgia, eu não sei. Só sei que o próprio Jesus fala, comais e bebais, fazer isso em memória de mim. Ele deixa lá pelo menos uma sugestão, ó, façam isso em memória de mim. Assim como muitas outras coisas do dia a dia cristão e da igreja, ele fala, batismo nas águas e tudo mais. Nós vamos falar hoje sobre a Santa Ceia. Só igreja tem Santa Ceia, só membros podem participar, só salvos, só e visitantes, só de outra igreja. Eu posso participar, eu não tenho a carteirinha de membro da sua igreja. Eu posso ceiar? Não, André, minha igreja é livre. Quem quiser ceiar, pode ceiar. Isso aí fica a cargo de qualquer um. Vamos falar sobre isso hoje. Aqui sobre Santa Ceia, até onde podemos ir, até onde podemos limitar e o que é de fato Santa Ceia. Muitas pessoas já mandaram perguntas aqui na internet falando, André, eu faço Santa Ceia não faço com pão não, faço com refrigerante e com outra coisa. Pode? André, eu faço virtual. Ei, Jesus, vai ser muito bom hoje aqui. Para falar sobre Santa Ceia, recebo ele que é psicanalista e também bacharel em teologia e pastor da Igreja Batista Palavra Viva, pastor Carlos Fernandes. Pastor Carlos, bem-vindo ao Antenados na Geral. Aquele abraço aí para todo mundo que está ligadinho com a gente. Tenho certeza que vai esclarecer muitas pessoas. E tem muitas pessoas feridas porque não ceiam. E hoje, com certeza, a gente vai esclarecer tudo isso. A sua igreja tem Santa Ceia, pastor? Tem, claro. E a gente vai falar também. Uma vez eu estava com um amigo conversando aí, ele me viu, André, tira dúvida, uma vez eu fui numa igreja, estava aquela Santa Ceia, e depois eu fui na televisão e vi aquele negócio de Santo Daime, o pessoal bebe. O que é isso que eles colocam? É aquele chazinho? Eu falei, rapaz, não mistura o negócio não. A gente vai falar um pouco também de outras religiões. Existem outras religiões que fazem uma questão de... Não é nem Santa Ceia, né? Tem uma liturgia de tomar ou comer algum tipo de alimento. A Igreja Católica tem a questão da hóstia. Se a gente puder abordar hoje, vai ser interessante até para tirar as dúvidas e interrogações que tem na cabeça de muitas pessoas que não entendem muito bem a liturgia da Igreja Evangélica. A gente vai falar sobre isso hoje. E ele também, que é pastor da primeira Igreja Batista Renovada em Vila Belga, aqui no Rio de Janeiro, pastor Edson Vasconcelos. Pastor Edson, bem-vindo ao Antenados na Geral. Pastor André, é um prazer estarmos aqui mais uma vez, juntos para tratar de um assunto de suma importância, que é a Santa Ceia, né? Que eu creio no decorrer desse programa nós vamos aí dissecar o entendimento que temos sobre a ceia, que alguns banalizam, mas essa não é a ideia. A ideia é, na verdade, glorificar o nome de Jesus e lembrar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É uma lembrança, né? Para finalizar nosso debate sobre Santa Ceia, recebo ele que é pastor na Igreja Evangélica Pentecostal Ministério Vidas para Cristo, em Campo Grande, Rio de Janeiro, pastor Marcos Santos. Pastor Marcos, bem-vindo ao Antenados. Eu agradeço mais uma vez poder compartilhar com os irmãos desse debate, dizer aos irmãos que a ceia é algo muito importante. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa importância e que esse debate sirva para que você que está nos assistindo leve aí a sua vida, né, com toda e total prudência diante do Senhor, para que essa ceia ela torne verdadeiramente essa aliança poderosa que ela representa. Tá certo. Olha, a gente tem uma enquete, uma pergunta para você que nos assiste aí, pessoal que está na internet. Somente, e você responde sim ou não. A gente sabe que cada igreja tem os seus parâmetros, às vezes critérios, para que as pessoas, membros e pessoas que visitam, participem da Santa Ceia. Uns é aberto, outros só quem é membro tem carteirinha, outros só quem é batizado, outros tem que ser batizado do Espírito Santo nas águas e tudo mais. A nossa pergunta é a seguinte: somente pessoas batizadas podem ceiar? Vote sim ou não, de acordo, não com a sua cabeça, com a sua igreja. Na sua igreja, somente pessoas batizadas podem ceiar? Se a resposta for sim, você vota sim pela SMS, internet, Facebook, pelo Twitter ou ligando para cá. Se for não, você vota não, somente pessoas batizadas podem ceiar. E vai ser muito interessante a gente ver essa parcial aí, entender como é que, né, os pastores aí, as igrejas estão pensando sobre a Santa Ceia. Vamos começar já explicando o que é a Santa Ceia e onde ela foi criada. Porque muitas pessoas até ceiam, vão para as igrejas, nem imaginam por que a gente está fazendo aquilo, embora se lê, fazer isso em memória de mim, mas não sabe a partir de que ponto foi criada, quando foi criada, qual foi a primeira ceia. Existe isso? Existe esse relato bíblico? Existe a ceia, na grande verdade,
foi uma ordenança de Deus para o povo de Israel, quando assim liberto do cativeiro, né? Então o Senhor deu a Moisés uma ordenança, e nessa ceia que era colocada para o povo de Israel, existia algumas comidas que hoje foi abolida pelo Senhor Jesus, que seria o cordeiro, a carne do cordeiro, a erva amarga que representava o tempo do cativeiro, né? E existia o vinho e também o pão asmos. E uma ordenança fundamental que nós vamos debater aqui é que o Senhor determinava ao povo de Israel que arrancasse de dentro da sua casa tudo que era fermento e coisas levedadas. E isso é importante para a gente poder falar um pouquinho acerca da ceia. Isso foi dado ao povo de Israel para Moisés, para lembrarem o período do seu cativeiro. Então, de Moisés até Jesus era feito o dia da Páscoa para essa comemoração, fundamentada para que pudesse comemorar a libertação do povo de Israel do Egito, né? Onde a gente começa a se esbarrar um pouquinho aí na enquete desse dia, né? Porque o povo de Israel estava algemado por Faraó, preso, e a gente, quando começa a fazer uma tipologia, começamos a analisar acerca disso, nós começamos a entender o que é a escravidão do pecado, o que é o Egito desses últimos dias, né? E o que o Senhor Jesus, a importância do Senhor Jesus para essa liberdade que Ele nos deu, quando Ele nos libertou desse cativeiro chamado pecado. Então aí começa toda uma trajetória para que nós possamos entender o que é a Páscoa. Então a primeira Páscoa começou lá no Egito, quando o Senhor liberou o povo de Israel. Então Moisés recebe a ordenança de Deus e ali começa. E uma das coisas fundamentais que dessa Páscoa, quando foi feito, é que o sangue desse cordeiro, ele não foi jogado fora. Ele foi utilizado nas vergas das portas, né, uns umbrais da porta, nós chamamos de alisar, outros chamam de caixoneta, e vai embora, né? E quando colocado aquele sangue, o espírito da morte, o ladrão que veio para roubar os primogênitos, e primogênitos esse muito fundamentado no prazer de ter um filho homem e primogênito da família, significa que existia um herdeiro naquela família, e ele veio para roubar isso, mas a casa que ele passou e tinha a marca do sangue do cordeiro, ele não pôde entrar e não pôde agir e roubar daquela família. Então nós começamos aí a ter a grande importância acerca da ceia do Senhor. Começa lá dentro do Egito, até o dia de Jesus. Depois de Jesus a gente começa a talvez hoje, no dia a dia das igrejas, quando a gente faz a Santa Ceia com o suco de uva e o pão e tudo mais, ninguém pensa nisso. Não volta lá no Egito. A gente fala, Jesus morreu na cruz, então está simbolizando a morte dele. Mas a gente já levantou aqui, olha, isso precede, vamos dizer, a morte desde a época. Claro que hoje não é amargo, a gente come nada amargo para lembrar do tempo ruim, embora seria interessante, né? Ele comeu por nós, Jesus comeu o amargo por nós, né? O amargo, Jesus baniu por quê? Então, esse amargo aqui eu já estou tomando por vocês, você não precisa comer. E eu sou o cordeiro pascual, então vocês não precisam sacrificar nenhum cordeiro. E o sangue hoje não precisa estar mais derramado e colocado na verga da porta da tua casa, mas na porta do teu coração precisa ter o sangue do cordeiro. Aí agora, hoje nas igrejas, a gente tem a questão do suco de uva e do pão, pastor. Isso já vem, então, de Jesus para cá. Né? Então teve início também, eu acho que numa ceia que ele falou, olha, vamos comer aqui tomando vinho, na época era vinho, e aí não vou entrar na discussão se era vinho fermentado, se não era, não tem nada a ver com a Santa Ceia hoje aqui, mas teve uma mudança um pouco, né, no jeito, na liturgia, no jeito de fazer essa Santa Ceia com Jesus e seus discípulos. Justamente. Mas Moisés, na verdade, quando foi instituída a primeira ceia, como o pastor falou, a Páscoa, né, dita, era costume judaico, hebraico, deles comerem ali o cordeiro com os pães asmos, né? E no final eles tomariam também o vinho. Nós vemos que houve também mais à frente, lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo, ele diz que ele recebeu essa ordenança do Senhor, mas eles também estavam ali, eles celebravam a ceia ao pé da letra, como os judeus. Eles comiam, faziam festa, só que Paulo viu que ali estava havendo uma desordenança, porque eles estavam se embriagando e comiam muito, então iam não para a celebração,
mas iam mais para comer, encher a barriga. Então, Paulo não aboliu do meio deles a comida, o banquete, vamos dizer. Ele diz o seguinte: olha, vocês não têm casa para comer? Comam primeiro, venham de barriga cheia para chegar aqui nós celebrarmos a Páscoa, a ceia verdadeira do Senhor. Então, não tem nenhuma parte na Bíblia que diz que você também não pode fazer um banquete. Bom seria que todas as igrejas fizessem um banquete. Ô, Jesus, você já está orando para isso já. Entendeu? Porque, na realidade, a instituição da ceia, da moda da igreja de hoje, atual, isso aí vem pelo um costume, por uma doutrina, né, de denominações. Porque se você quiser fazer como no Antigo Testamento, como o Senhor Jesus Cristo fez lá em Mateus capítulo 6. O Senhor Jesus também, ele fez um banquete, sentou com os discípulos e ali eles comeram. Não foi só um pedacinho de pão e uma tacinha de vinho. Eles saciaram ali, realmente comeram, mas com uma finalidade de logo precedendo o quê? A morte e o derramamento do sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Foi antes o sacrifício. E logo mais na frente o Senhor Jesus diz: fazei isto em memória de mim. Então, amados, o pão, ele simboliza o que? Alimento. O Senhor Jesus, ele diz assim: olha, vocês comeram o pão, né, que Moisés vos deu lá no deserto, mas agora vocês vão comer o pão verdadeiro, porque eu sou o pão que desci do céu. E lá em João capítulo 15, no versículo 1, o Senhor Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Então, o pão que nós comemos na ceia, simbolicamente é um ato profético, está simbolizando ali o corpo de Cristo, né? É a consubstanciação. E lá no capítulo 1, capítulo 15, versículo 1, ali está, na verdade, mostrando Jesus a videira, que nós tomamos o suco, simbolizando o sangue de Cristo. A gente vai ter que ir para o rápido break, mas eu acho que no segundo, acho que a gente já estipulou mais ou menos onde de fato começou a ceia, as mudanças que teve com a vinda de Jesus, que morreu e tirou o amargo agora. Claro, que bom seria se todas as igrejas pudessem fazer um banquete, né? Mas tem igreja aí que, meu irmão, tem que ser o supermercado inteiro para fazer uma santa ceia. Nós temos que entender que são dois eventos. Um da libertação do povo de Israel do Egito, e depois festa. Em Jesus começa um outro evento que é Cristo, né? A morte e a ressurreição de Cristo. E a gente vai tocar isso no próximo bloco. E aí também trazer agora um pouco para essa questão de denominações. Algumas igrejas, existe um critério para que você participe dessa festividade, dessa ceia, dessa confraternização. Ou tem que ser membro, ou tem que ser batizado, ou tem que ser o quê? Como é que os pastores veem isso? O que a Bíblia fala sobre participar, sobre os critérios de participar da Santa Ceia? A gente vai para o rápido intervalo. A enquete é a seguinte: somente pessoas batizadas podem ceiar? 74% das pessoas dizem sim, 26% das pessoas dizem não. Fique antenado na geral, daqui a pouco a gente volta para o próximo bloco, não sai daí. No Brasil, existem vários municípios com risco de epidemia de dengue. Por meio do SUS, milhares de agentes de saúde, treinados como eu, estão nas ruas para o combate. Mas isso de nada adianta se você não participar. Faça a sua parte. Toda hora é a hora de combater a dengue. Cuide da sua casa, fale com seus vizinhos e receba bem os agentes de saúde. Juntos, somos mais fortes que a dengue. Perante o teu altar, as vozes que conquistaram o Brasil, agora em espanhol. Perante o teu altar, em espanhol. Já à venda na CPAD, Central de Semeadores e Disco Laser Gospel. Ministério de Louvor Boas Novas. Mas o CD que vai mudar a sua vida.
Vocês estão gostando do nosso programa Baba é Bíblia? Mas isso é bom demais da conta, não sabe? Ai, que maravilha! E veja também quem está aqui conosco. Veja quantas crianças lindas! E se você também quer fazer parte do mural da nossa turma, é muito fácil. Basta você enviar uma foto para babebi@boasnovas.tv e vamos adorar receber a sua foto. Não esqueça, babebi@boasnovas.tv. Baba é Bíblia. De volta ao segundo bloco do Antenados na Geral, estamos hoje falando sobre a Santa Ceia. No começo já iniciamos falando, olha, a origem da ceia do Senhor, a questão da Páscoa, depois a vinda de Jesus morreu, e hoje comemoramos nas igrejas evangélicas. Geralmente o normal é que a cada segundo domingo do mês, ou primeira semana, segunda semana, cada um tem o seu jeito, né? Segundo domingo, o culto do mês, nós fazemos a Santa Ceia, que é com pão e com suco de uva, relembrando aí o corpo de Cristo, o sangue que foi derramado na cruz. Porém, isso é uma coisa muito, eu acho, evangélica de igrejas evangélicas. Se a gente parar para pensar na Igreja Católica, até onde é o meu entendimento, usa a questão da hóstia, não tem muito suco de uva. Os judeus, por ainda não acreditarem que o Emanuel veio e morreu na cruz por eles, não fazem esse tipo de coisa e ainda ficam na questão que a gente está falando da Páscoa, talvez das ervas amargas, tem alguma questão nesse sentido. Eu não entendo muito bem como é que os pastores veem essa questão de como os evangélicos no Brasil hoje encaram a Santa Ceia e como é isso em outras religiões. Vocês têm alguma sabedoria nesse sentido? Até juntando um pouquinho daquela pergunta, um rapaz que chegou comigo, André, aquele negócio de santo daime lá, não sei o que, eu falei, rapaz, não mistura aquilo não com a gente, não tem nada a ver com a gente lembra o corpo de Cristo, aquilo nem sei que troço é aquele não. A Páscoa, como bem disse o pastor, ela começou no Êxodo. E essa Páscoa com Jesus e os discípulos, eles faziam a Páscoa, eles comiam o cordeiro, as ervas amargas, o pão asmo, e depois eles passaram a Santa Ceia. A Santa Ceia surgiu exatamente com Cristo, com Jesus. Até então não havia. Começou a partir dali. E veio ser confirmado pelo apóstolo São Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, se não me falha a memória, versículo 23. Ele veio ensinar aquilo que Jesus lhe tinha mostrado. E a partir daí começa então a Santa Ceia do Senhor e foi confirmado, como já disse, pelo apóstolo São Paulo. Mas parece ser uma coisa bem evangélica essa coisa da Santa Ceia, de dar água e ler Mateus, acho que é 26, Jesus partiu o pão e toma esse cálice, lembre e faça isso em memória de mim. Eu não vejo em outras igrejas, até cristãs, vamos ter nas cristãs, catolicismo, não se faz isso, de fato. Você citou bem, isso é só para os evangélicos. Mateus capítulo 4, versículo 23 ao 25, que foi o tema do nosso estudo bíblico da Escola Bíblica Dominical. Jesus veio estabelecer o evangelho do reino, as boas novas do reino. E a boas novas do reino, ele nos ensina que a partir daquele momento, ele pega o pão, o vinho e ensina, olha, a partir de hoje fazer isso em memória de mim. As religiões que a gente, realmente eu não vou entrar em profundidade, porque uma vez nós discutimos sobre isso aqui, e agora me fugiu toda a memória, mas que não praticam é exatamente porque não se adaptaram à visão do evangelho do reino, que é diferente dos evangélicos que você ouve por aí. Então, quando você começa a trazer o evangelho do reino e começa a dizer ao Senhor Jesus, ele estabelece o pão e o vinho, e aí nós reportamos, porque uma das perguntas é, a pessoa não batizada pode participar da ceia? Porque o que acontece? Lá a questão no dos apóstolo critérios, Paulo, né? Quais são os critérios para uma pessoa participar? Então, quando eu vejo pessoas passarem ceia, eu já vi pessoas até bêbadas tomar ceia. Então, o apóstolo Paulo, ele enfatiza algo fundamental. Antes do homem comer deste pão e beber deste cálice, examine, pois, a si mesmo. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Aí ele tem um ponto fundamental dentro dessa passagem, que ele diz assim, há entre vós, aí não está falando para o ímpio, está falando para o justo, amém? Há entre vós fracos, que é fraco na fé, doente em enfermidade, e outros que dormem, que morrem.
por tomar a ceia do Senhor indignamente. Essa morte, ela não precisa ser carnal só não, ela pode ser a morte espiritual, que é muito pior do que a morte carnal. Para aqueles que já sofreram a morte espiritual, sabem o que é uma vida sem Deus, sem o domínio do Espírito Santo. Então, quando nós trazemos essa seriedade acerca da ceia, nós começamos a ver restrições acerca de nós passarmos a ceia. E quem está tomando a ceia? É evidente que a consciência daquele que está pegando o pão e o vinho. Eu sou de um tempo da Assembleia de Deus, porque sou neto do pastor da Assembleia de Deus de Bangu, pastor Ades Antônio dos Santos, foi meu avô, e na época que eu era criança, o povo só entrava para tomar ceia com cartão de membro na mão. Eu sou dessa época. O povo tomar a ceia era a porta fechada. Fechava-se a porta para poder passar a ceia. E vou te dizer com honestidade, me desculpem, hoje eu não faço isso na minha igreja, não fecho porta, mas por que naquela época o sobrenatural de Deus acontecia dentro da igreja, coisa que nós temos dificuldade de ver hoje. E aí, por quê? Porque eles se reservavam as coisas de Deus. Jesus, quando reuniu os discípulos, ele não abriu a porta e disse, entra todo mundo aqui. Não, ele reuniu os discípulos, fechou a porta e lá ele passou a ceia para os seus discípulos. A Bíblia também não fala se tinha outros, junto com ele. Mas a Bíblia refere que tinha os 12 discípulos junto com Jesus, onde houve a traição e o preço de Judas ter tomado a ceia indignamente foi a morte. Foi o preço de Judas. E o Senhor Jesus, ele ficou, digamos, bastante abatido quando ele vai ao pão e Judas vai junto com ele. Ele se abateu muito, porque ele sabia que quando ele colocasse o pão e comesse o pão, indignamente ele estava sendo ali sentenciado à morte. Posso fazer um comentário sobre o que o pastor falou? Na minha igreja, por exemplo, a ceia lá é livre. Qualquer pessoa pode participar, porque o texto diz que quem examina o homem é o próprio homem, não é o pastor. Eu lembro, uma igreja de onde eu vi, tinha também isso, negócio de carteira, e outra coisa, tinha que estar com a carteirinha do dízimo em dia. Se não tivesse, não ia tomar. Aleluia. Aleluia. É verdade, tinha que estar com as duas carteiras. Mas o que acontece? O que o texto diz? O texto diz o seguinte, olha, cada um examine a si mesmo. A questão é pessoal. Não sou eu que vou dizer, você não pode, você pode. Eu sempre digo lá, pessoal, você vai agora se examinar, nós vamos orar. E outra coisa, a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma deste pão. Deixa eu fazer uma pergunta em cima disso, pastor. O desejo de Deus é que você participe. Não é que você se exclua da ceia. E se uma pessoa que não tem conhecimento, como é que ela vai se examinar? Exatamente, por isso é que a gente ensina. E todo culto a gente prega a mesma palavra, fala as mesmas coisas, mas, meu pastor, que é para a pessoa entender. Eu te entendo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta bem simplória aqui. A igreja tem, lá você tem 2.000 membros, amém? E dentro dessa igreja de 2.000 membros, você tem 30 pessoas no meio dessas 2.000 membros na ceia que não são pessoas que você não conhece. Essa pessoa não é convertida. Se você ensina a tua igreja, mas essas 30 pessoas que está inserida no meio dos teus membros, você não conhece. Você não sabe dizer se aquela pessoa tem condições de se autoexaminar. Ela pode pegar o pão, ela pega o vinho, vai comer mediante aquilo que você estabeleceu em cima do púlpito. A questão é, a minha responsabilidade como líder, nessa hora, ela prevalece. Por isso que eu estou dizendo o seguinte, eu acho que dentro da ceia do Senhor, eu também passo ceia, tem gente visitante, eu sempre digo o seguinte, a você que está nos visitando, se é de alguma igreja evangélica, você tem toda a liberdade de participar da ceia do Senhor. Mas se você não é crente ainda, eu peço que não participe. Mas eu acho que a gente levando um bom ponto aí também, pastor, a questão assim, até onde o critério de ceiar ou não ceiar tem a ver com o líder da igreja. Sendo que, claro, não que eu defenda, não, eu acho que na minha igreja tem um jeito, embora eu não sou aquele que tem que ser assim, eu acho que tem que ser, essa é o meu entendimento às vezes, eu acho que é um fator agregador de pessoas, de comunhão. Então, quando a gente fala de comunhão, tudo que exclui não tem muito a ver com comunhão, e acho que a igreja até notou um pouco isso. Antes era porta fechada, não pode, cadê carteira de membro? Algumas até hoje são assim. Respeito, façam assim.
Até porque antigamente também, se a gente for lembrar a história de ceia, era um copo só para toda a igreja, né? Era o mesmo caso de Jesus, ainda bem que era fechado esse negócio. Aqueles caras de bigodão, né? O pessoal não sabe muito disso, né? Da minha idade o pessoal já não sabia, mas eu já tenho foto que a Santa Ceia antes, gente, era um cálice grandão, tinha 100 pessoas na igreja, passava de boca em boca. Era Quem tomava por último, o vinho estava mais grossinho, esse negócio, né? Já mudou muito. Mas, pô, tem uma pessoa até que fala isso aqui, ó, uma pergunta foi o seguinte: minha igreja não faz olha como ele coloca. Minha igreja não faz acepção de pessoas na hora da ceia. Se é membro ou não, se é batizado ou não, até se é crente ou não, o pastor fala assim: se você se sentir em paz e quiser ceiar para a comunhão com os irmãos, creia nisso e ceie. Existe critério? Ele fala assim, na Bíblia, o que a Bíblia fala um pouco disso? Ou isso é mais um pouco da questão da interpretação mesmo do pastor, de, poxa, existem pessoas que não têm como se autoexaminar, mas isso é da responsabilidade do pastor de saber ou não, se o cara tem como se examinar, o pastor... Porque numa igreja de 2.000 pessoas, como é que eu vou chegar bem aqui? Você é crente? Não é? Você é crente? Não é? Você é de alguma igreja? Como é que o pastor trata isso de fato de púlpito? Ele tem que falar, olha, se você não é crente, não sei. Bom, a ceia, nós já falamos desde o Antigo Testamento, instituída lá em Êxodo, né, ou a Páscoa, como queira, é uma aliança. Foi firmada uma aliança. E essa aliança, ela perdura até Jesus. Então nós sabemos, quando o Senhor Jesus, ele fala para o homem, ou Paulo escrevendo para o homem examinar a si próprio, então se é aliança, para participar da ceia só quem tem aliança. Porque a ceia, alguém fala muito de ceia, vamos tomar o vinho, vamos cear, e porque é proibido, e que não é proibido, é com a carteira, não é com a carteira, não é por aí bem assim. É para crentes, pessoas que receberam a Jesus como Salvador. Como nós sabemos que a pessoa é membro de uma igreja? Como se torna membro de uma igreja? Através do batismo, quando ele desce as águas. Por isso que nós falamos, só vai participar da ceia, orientamos, não proibimos, orientamos o certo. Você participa da ceia pós você assumir um compromisso com a igreja. E só assume compromisso quem é batizado. Na realidade, isso é uma aliança firmada, são duas ordenanças, é o batismo e a ceia. Isso é ordenança, é um mandamento, né? Isso aqui não exclui, dizendo assim, olha, o crente e o ímpio, o profano. Então, a ceia, tanto o dízimo como a ceia, o batismo, são coisas espirituais. Tudo relacionado a Deus é muito espiritual. E a ceia é espiritual. A gente vai para um rápido break, daqui a pouco eu volto, mas está muito interessante. O pessoal falando, André, na minha igreja eu vejo de jeito livre. Já o pastor Marcos, André, tem que ser crente. Aí o pastor, não, tem que ser crente e batizado. Para você ver como realmente cada um enxerga de jeito diferente. Acho que a gente já vai tocar ainda nesse assunto no próximo bloco. E várias perguntas vindas aqui da internet também. Você também tem que responder a mesma pergunta que a gente está debatendo. Somente pessoas batizadas podem ceiar? 80% das pessoas dizem sim, 20% das pessoas dizem não. Fica antenado na geral, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meus rins a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, mas que ainda os cultivam. Deixo o meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo mais uma vez, eu te amo. Deixo o meu fígado para aqueles que não tinham esperança na recuperação. Deixo ossos, pele e cada tecido meu à criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. Diariamente eu estou com você de todo o Brasil que assiste à Rede Boas Novas com o programa Falando ao Coração. Eu quero convidar você a ligar o seu televisor às 7 da manhã, porque das 7 às 8
Diariamente eu quero ministrar bênçãos, alegrias e vitórias ao seu coração, para que você viva mais perto de Deus e tenha sempre o melhor de Deus acontecendo na sua vida. Espero você 7 da manhã aqui na Boas Novas, para juntos vivermos o melhor de Deus. O milagre vem, mas Deus está trabalhando o teu coração também para receber este milagre. Deus é misericordioso. Você pode correr para Ele, porque nele você vai encontrar misericórdia, aceitação, amor, perdão, graça. Então eu sei que hoje você vai se aproximar mais dele. Sabe por quê? Porque Ele é bom, porque Ele é justo, porque Ele é fiel e porque Ele te ama. Estamos de volta, terceiro bloco do Antenados na Geral, falando sobre Santa Ceia, muito importante, você está aprendendo muito hoje no Antenados. Nós queremos saber a sua opinião, a nossa enquete é o seguinte: somente pessoas batizadas podem participar da Santa Ceia do Senhor? Vote sim ou não, isso depende da sua igreja, nós não queremos saber o que você pensa não. Hoje eu quero falar assim, na sua igreja, somente pessoas batizadas podem participar da ceia? Vote sim ou não, no final desse bloco a gente vai dar a parcial. E eu acho que a gente continua um pouco, só para a gente finalizar alguns pensamentos, né? Porque a gente viu vários posicionamentos aqui mesmo no programa. O pastor vê de uma coisa mais aberta, já o pastor Márcio falou, não, André, aí até a Paula fala, examine a si mesmo, mas tem que ter um critério aí. Quando ele fala isso, existe um critério. Daí vai partir de quem vem o critério. Se é da pessoa que se examina ou se é do pastor mesmo. De falar, ó, tem que falar de púlpito, quem está em pecado. Tem até uma história engraçada, que é essa coisa, ó, se você está em pecado, não sei, isso já é complicado numa igreja, né? Porque é muito acusador. Porque existe isso mesmo, uma pessoa está assim, já está em pecado, tá vendo? Eu lembro um pastor num culto de jovens, foi fenomenal. Até hoje eu penso, eu começo a rir, mas ele foi malvado. Ele fez o seguinte, gente, vamos fazer uma santa ceia aqui agora e tal. Todo mundo pegou o cálice, pegou o pão, né? Normalmente segura-se o cálice com a mão direita, o pão com a mão esquerda. Ele falou assim, ó, agora que estamos com os elementos da ceia, vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Aí só uma pessoa, quem estava ceando, porque o pessoal estava segurando o pão e o cálice, não tem como bater palma, né? Todo mundo, está em pecado. Aí o pessoal riu, malvado, pastor, ele fez isso, mas eu sempre me lembro disso quando a gente fala de Santa Ceia. Porém, pastor, o senhor assim, levantou e falou, André, como a gente fala que tem que ser membro e tudo, um dos critérios é ser batizado, porque assumiu publicamente que faz parte da nova aliança. Na sua igreja, você ensina isso. Ensina. Não é nem questão de pode ser membro, pode estar aqui, mas se não se batizou nas águas, não ceia. É justamente, a pessoa que não quer se batizar, ela ainda está aliançada com o mundo, com o pecado. Isso, a forma que sentimos em uma pessoa, logo o sinal de uma pessoa liberta, ela quer logo descer as águas. E quando ela desce as águas, também entra como membro de uma igreja. Ela é recebida como membro automaticamente na igreja. Ela ingressa no corpo de Cristo, que é a igreja, através do batismo. Então, daí, ela vai participar da ceia. Por quê? Nós não podemos, de forma nenhuma, banalizarmos a ceia, que é algo muito espiritual. É aliança. Quando nós levantamos o pão e o vinho, nós estamos mostrando para o diabo e dizendo para ele, Satanás, nós estamos aliançados no sangue do Cordeiro e você não tem parte mais com minha vida. Então, isso aí simboliza o quê? Aliança, simboliza ali, esperando a volta do Cordeiro para arrebatar a sua igreja, e também estamos dizendo para o diabo, não adianta você mandar as suas mensagens, porque aqui, em público, eu estou comendo pão e tomando vinho. Dentro desse contexto de banalizar, foi interessante, pastor, você tocou, tem uma pergunta muito interessante, já vi isso em alguns congressos jovens, algumas questões, a pessoa falou o seguinte, André, uma vez no culto, no congresso de jovens, fomos fazer um ato de ceia, algo profético com os jovens, e ao invés de usar suco de uva e pão, usamos Fanta Uva e Doritos, para tentar contextualizar naquele momento daquela questão do congresso de jovens. Mesmo tendo na nossa disponibilidade os elementos corretos, optamos por outros. Vocês veem algum mal nisso? Alguns pais desses jovens ficaram furiosos com a gente. O que vocês acham dessa postura? Como é que é? Ao invés de botar o suco de uva e o pão, não, vamos contextualizar, uma coisa de jovem. Botaram refrigerante, Fanta Uva e aquele salgadinho de milho Doritos.
para tentar contextualizar essa questão dos elementos, né? Claro que foi naquele momento, ele fala que isso não é uma prática usual deles. E aí o pastor falou de banalizar, eu falei, você acha que isso, pastor, vocês acham que isso é banalizar um pouco? Sim, não tenho dúvida. Até porque ai, Jesus, foi esse não é um ensinamento. Primeiro que Fanta vem da Coca-Cola, querido. Então vai estudar um pouquinho sobre Coca-Cola. É uma contra-propaganda aí, né? Até contra, porque... Não, mas isso aí já é questão também, esse suco de uva é daquela empresa. Isso. Essa questão de empresa eu acho que também não influi tanto, mas a questão seguinte, de não usar o suco, mesmo tendo. Porque existem lugares que não tem disponibilidade. Não, ele fez para jovens para tentar contextualizar essa coisa de... Então, eu porque não assim, sei... pastor, existem lugares, isso aí tem um entendimento, eu já vi isso, que eles não têm a disponibilidade deles de pão ou de suco de uva. O cara está lá no interior, não sei de onde, o que eles têm às vezes eles usam. Aí é um quadro de exceção. Mas aqui ele até falou, André, a gente tinha disponibilidade, mas por opção de querer contextualizar alguma questão que a gente estava trabalhando no congresso, que era de jovens, de contextualizar a palavra e tudo mais, a gente trocou os elementos. Você acha que isso é banalização? Eu acho que se você faz um negócio para depois você vir para o correto por uma questão de ensinamento ou discipulado, é um fato. Agora, a partir do momento que você usou aquilo ali para contextualizar e não trouxe a genuína verdade para aquela juventude, você realmente banalizou a ceia do Senhor. Até porque não foi isso que ele passou. Eu tenho que fazer o que Jesus me ensinou. Se eu partir do momento que o princípio que eu saio daquilo ali, a Bíblia diz que tudo que vem da palavra vem de Deus. O que eu não proceder da palavra, eu corro o risco de ser uma procedência. Estou botando bem claro. Eu corro risco, não estou dizendo que foi, tá? De ser uma procedência maligna. Então eu não posso, eu já bato muito acerca da ceia, porque as pessoas vão à ceia às vezes com o princípio de religiosidade. Vão lá, comam um pão, tomam um vinho, outros vão porque é um ritual, e isso não é um ritual. Nós temos que aprender que é uma ordenança do leão da tribo de Judá. Nós estamos ali porque o Senhor Jesus ordenou que nós estivéssemos ali e fizéssemos algo em memória dele. Como é que eu vou dar uma Fanta uva para a pessoa com memória do sangue do Cordeiro? Isso é uma seriedade. Eu tenho uma preocupação com as coisas do reino, porque as pessoas têm uma maneira muito errada. Você tem uma noção, querido? Só rapidamente, o judeu, ele para falar o nome do Deus vivo, ele leva anos para falar. E nós ficamos brincando com o nome do leão da tribo de Judá. Eu acho que é muito séria essa questão, e as pessoas precisam começar a respeitar o Senhor na sua excelência. Porque isso é muito grave, isso é muito perigoso, porque quando a gente passa a ceia, eu trago a ceia com muita seriedade. Eu já participei de ceia, e o camarada pega lá o pão, pode comer o pão, pode comer, querido, agora pega o vinho aqui, sai do seu lugar, pode beber, irmão, pode beber, volta para o seu lugar. É uma bagunça, bagunça. Pastor, eu tenho muita seriedade acerca disso. Em relação à ceia, ele está fazendo um ensinamento, seja um ato profético, seja o que for, para os jovens. Os nossos jovens, eles têm que ser ensinados o certo, né? Nós sabemos que a uva, ela vem da videira. E Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Então, simbolizando o suco. O pão, né, também. Então, nós não podemos, de forma nenhuma, banalizar e excluir a ceia, como muitas igrejas têm feito. Que eu ia entrar nisso também. Nós temos uma igreja, que eu não vou citar o nome do apóstolo, um cidadão aí que para mim ele é um herege, é um camarada que ele quer aparecer. Ele exclui a ceia, ele exclui a oração, ele exclui o jejum, mas esse cidadão, ele tem um palácio, que é a casa, é a igreja, tudo, com o dízimo. Ele tem que excluir o dízimo. Tu entendeu? Ele tem que excluir o dízimo, isso é pecado, é da lei. Ele fala que a ceia da lei é a antiga aliança, então o dízimo também seria. Entendeu? Então ele manda, olha, irmãos, não precisa trazer dízimo, nós estamos aqui pelo amor, isso aí é da antiga aliança. Então, queridos, nós sabemos que banalizar a ceia de forma nenhuma. Eu ouvi uma história de um pastor que foi meu pastor, e isso nunca saiu da minha memória, quando ele disse que na Batista brasileira, que eles têm a ceia restritíssima, né? É a ceia restritíssima, que é só para os membros daquela igreja, nem de outra batista pode participar. Então, os diáconos estavam servindo a ceia, e
Por acaso caiu um pedaço de pão e o pastor já tinha consagrado aquele material. E o diácono fez assim com o pé. Quando ele fez, ele ficou na mesma hora com o pé torto. Eita! Mas isso não é, isso é sério, amados. Ou você crê na tua oração, ou você não crê. Porque eu, quando estou orando por aquele material, eu estou abençoando, estou consagrando. E ali é consagrado. E tudo, eu falo para os irmãos da igreja, inclusive você que está nos ouvindo agora, que tem crente descarado, que ele senta nas poltronas do templo e ele cola chiclete embaixo da cadeira. Pode levantar na sua igreja, Jesus, você vai ver. Essa doeu, mas já passou esse tempo. Ali é consagrado ao Senhor. Pessoas que vão para o banheiro e rabiscam os banheiros. E vai uma aí também para esses crentes fajutas. Eu entrei num banheiro, rapaz, lindo, quando eu viajei para o Espírito Santo no aeroporto de Vitória. E lá estava assim: aceita Jesus. Olha, Jesus te ama. E foi alguém embaixo e falou assim: toma vergonha na tua cara, rapaz. Para de rabiscar o banheiro e mas os dois rabiscaram. Não, mas o cara colou um papel. Tá bom, então. Voltando essa questão. Então, nós sabemos, falando de ceia, eu quero concluir rapidamente. Não devemos banalizar as coisas de Deus, porque as coisas estão indo não como o Senhor ensinou, mas como as pessoas acham que deve ser. Não é como eu penso, é como a palavra manda. É ao pé da letra. A Bíblia é para ser seguida ao pé da letra, sim. Amém. É obediência a mandamentos. Deixa eu falar uma coisa aqui interessante. Eu, como psicanalista, eu tenho atendido algumas pessoas, inclusive pessoas que foram retiradas da ceia. É dessa igreja aí que você está falando, que só ceia os pastores, os membros ficam olhando os pastores ceando. Então, essa pessoa chegou para mim e estava doente por causa disso. E ela era um dia de ceia na nossa igreja, e ela participou da ceia, e ela ficou numa alegria, falou: pastor, como é bom voltar a participar da ceia. Então, na verdade, a pessoa ser retirada, vamos dizer assim, retirada da ceia, ou a ceia ficar restrita, isso, por causa disso, tem muita gente doente, muita gente problemática, muita gente com a cabeça turbada, exatamente pelo fato de ter sido retirado a ceia dela. Vamos para um rápido intervalo. Quando a gente voltar, eu quero abordar um pouco essa questão que o pastor falou de banalizar ou não, porque é algo muito sério, até o modo de se fazer. Quando foi a primeira Santa Ceia com Jesus e seus discípulos? Como é que foi feito? Como é que foi no ambiente? Porque hoje algumas pessoas até chamaram de ritual, mas essa ordenança, essa liturgia da ceia, nós fazemos dentro da igreja, parece que um modo que, é assim que se faz a ceia correta. Porém, quando Jesus fez, como é que foi? Foi num ambiente de culto de igreja? Foi num ambiente de jantar? Foi num ambiente de comunhão, numa casa? Como é que foi? Porque hoje é todo segundo domingo do mês. Primeiro se ora, depois se distribui. Primeiro é o pão, depois é o vinho. Se for ao contrário, tem muita gente que engessa também algumas questões da ceia. E quando ela foi inventada, vamos dizer assim, quando ela foi iniciada, como é que foi? Qual foi em que circunstância ela foi servida e ela foi comida? Para a gente entender como é que se hoje a gente está engessando ou religiosizando muito a Santa Ceia também. Às vezes é uma coisa, não, foi um jantar normal, que Deus chegou, olha, come isso em memória de mim, pega, como for. O pastor falou aqui, é uma bagunça, André, mas como é que foi a primeira? Foi tudo certinho? Primeiro, entra em fila, pega o seu cálice. Isso foi uma coisa mais informal. Hoje é muito formal uma Santa Ceia numa igreja. Aí vai para o rápido intervalo, depois a gente volta. Somente pessoas batizadas podem ceiar? 85% das pessoas dizem sim, 15% das pessoas dizem não. Fica antenado na geral. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco falando sobre Santa Ceia. Volto já já. Pastores ao céu de Belém, pequena vila de Belém, repousa em teu dormir, enquanto os anjos lá no
Adoração. DVD do Ministério de Louvor Boas Novas. As mais tocadas durante seus 15 anos de carreira. Gravado ao vivo no Centro de Convenções Canaã. Um DVD para impactar a sua vida. Ministério de Louvor e Adoração Boas Novas. Já à venda na Disco Laser, CPAD e Central de Semeadores. Criatividade, bom humor, improviso, papo inteligente e muita emoção. Vem com a gente, Hiperativo, o programa que tem o seu jeito e o seu estilo. Todos os sábados às 15 horas, fique ligado aqui na Boas Novas. Santa Ceia, estamos falando hoje, você pode participar, vote a nossa enquete, última chance, a pergunta é a seguinte, eu vou até ler ali que eu até esqueci aqui durante o papo, somente pessoas batizadas podem ceiar? Vote sim ou não, no final do bloco a gente dá o resultado. A pergunta que eu levantei no último, porque a gente está falando muito também da questão de algo espiritual, nós temos que ter ordem, ter tudo, não pode nem se cair no chão o pão, a gente pode nem pisar porque vai entortar, a gente está também às vezes injeção e tomando algo. Eu quero entender, quando Jesus instituiu essa nova ceia, Santa Ceia, que nós hoje temos essa prática do pão e do cálice, em que ambiente, em que circunstância aconteceu? Porque hoje é muito isso, tem gente que fala assim, é só na igreja. Tem irmãos de algumas igrejas que falam assim, ai, meu Deus, estou no hospital aqui, eu não ceiei, eu vou para o inferno. Tem gente assim, e não sabe que no hospital alguém pode levar a Santa Ceia lá. Então, às vezes, a igreja atual engessou demais, às vezes religiosizou demais a Santa Ceia, e eu não sei em que circunstância foi, se foi algo num jantar, algo mais informal. Os discípulos perguntaram, nós estávamos falando em off isso aqui, aonde seria comemorada a Páscoa. E o Senhor Jesus determina que fosse na casa de Simão. Então todo mundo se reúne ali para comemorar a Páscoa, que é o dito do leão da tribo de Judá, o Deus Todo-Poderoso, que determina a Moisés que fizesse todo aquele apanhado. Ali Jesus estabelece a nossa ceia, a ceia que nós hoje que comemoramos. Quando nós entendemos com relação à casa, não é diferente com relação ao templo. Porque ali é a casa que nós temos, que nós geramos comunhão entre uma família. Porque a igreja é constituída de família. E Jesus disse, se onde tiver 2 ou 3, né, reunidos em meu nome, ele se faz presente. Então, quando você entra dentro desse contexto, não quer dizer que eu não possa, como pastor, como líder da igreja, ir na casa de determinada família e ali também fazer uma ceia. Não é isso. No hospital levar uma ceia para alguém que está enfermo. Isso daí é tudo bíblico, não vejo problema nenhum, não foge a questão do respaldo. Quando Paulo ele emite essa carta de 1 Coríntios capítulo 11, ele não está dentro de uma casa, ele está dentro de um templo. Até porque ele confronta dentro de um estado que é Corinto naquele momento, de grande contingência de pecado. É uma cidade terrível. Então Paulo faz um ensinamento muito fundamentado para a questão da ceia. Então, quando a igreja tem hábito de limitar, sim, porque há uma preocupação. Qual é a preocupação? Primeiro, hoje tem gente se instituindo pastor. Não, sou pastor, vai lá e passa a ceia. Você não houve nenhum preparo, não há uma ordenança. Puxa vida, mas onde está escrito na Bíblia que tem que ter preparo? Os discípulos tiveram que ter preparo. Para isso eles foram discípulos. Andaram com Jesus para aprender com ele o que é o Evangelho de Cristo. Isso não é uma brincadeira. Isso é uma realidade. O pastor comentou aqui que ele jogou o pão para trás e ficou com o pé duro. Quer dizer, é um fato, eu coloco até a questão isolada, mas tamanha seriedade que é a ceia, né? O grau da seriedade. Quando você começa a trazer a ceia para esse princípio, nós começamos a ter uma posição com relação à ceia. Peraí, a ceia não é simplesmente levar um pão. Eu, por exemplo, meu pão não tem fermento. Tem gente que bota pão para os vídeos, eu não ponho, eu não coloco, eu faço meu pão. A igreja faz o pão, eu tenho todo o estabelecido para poder fazer um pão sem fermento. Não uso vinho levedado, porque, segundo o contexto, não tinha, porque não podia ter dentro de casa, então era suco de uva. Agora, suco de uva é igual ao mar.
né? Nós temos lagos que a Bíblia define como mar. Então é uma questão de época, né? Então lá no meio não colocam vinho, até porque o vinho com o álcool posso estar gerando alguns problemas com pessoas que veio dessa área e que podem nem sentir o cheiro do álcool, que ele já balança. O cara vai para né? tentando fugir do alcoolismo e tem que beber vinho lá e volta para complica absurdamente. Então nós precisamos ter esse cuidado, esse zelo pela obra do leão da tribo de Judá. Quando nós temos esse zelo, nós começamos realmente a restringir algumas coisas. Não pelo fato da religiosidade, né? Porque, por exemplo, a pessoa está enferma. Eu, como pastor, hoje, desculpa, André, citar isso daí, tem pastor que não tem vontade de nem visitar, mesmo dentro de casa, vai visitar em um hospital, mas tudo bem. Sair, pega lá, eu tenho a caixinha da ceia, vou lá, conduzo e faço a ceia no hospital. Deus abençoe aquela vida. E aproveite e já oro também pelos enfermos, porque eu creio que se ela tomar a ceia, pode sair de lá curada. Amém. Aquilo que o mesmo Deus que endureceu o pé do cidadão, ele é o mesmo Deus que pode ressuscitar aquela irmãzinha que está quase à beira da morte. Por que não? Às vezes é a ceia do Senhor que pode fazer esse milagre. Então eu vejo que as coisas do Senhor, ela tem que haver ordem e decência, porque o céu é organizado. Quem trabalha na desordem e quem pensa que o inimigo das nossas vidas é desorganizado é mentira. Pelo contrário, o inferno não é organizado, tanto ele é organizado, mas ele gosta de trabalhar na desordem. E é na desordem que o inimigo trabalha. Então, quando a gente começa a levar a ceia do Senhor de qualquer maneira, a bagunça ela é generalizada, aí a gente está fugindo do contexto do Senhor. Quando Jesus parou para fazer a ceia, que é bom citar isso, estava todo mundo na festividade, era a pergunta. Todo mundo na festividade, era Páscoa. Estavam comemorando a liberdade que teve do cativeiro de Egito. Mas de repente Jesus parou. Quando ele para e daquele momento para frente, ele mudou a ceia. Ele mudou o contexto. Falou, esse cordeiro aqui não come mais. Eu sou o cordeiro pascual. Essa erva amarga, acabou. Vocês não vão comer mais. Eu vou sofrer por vocês. Agora fica aqui o pão, que representa o corpo. Não tem fermento porque não tem pecado. É santo. Não é o pão que é santo. Santo é o corpo de Cristo. Em santidade para a glória. E depois apresenta o vinho que representa o seu sangue. Então isso aí começa a ceia do Senhor. É essa ceia que nós trouxemos para dentro da igreja. Amém? Houve uma festa? Houve. Como o pastor disse, podemos fazer um banquete. Haverá uma festa na igreja. O povo, infelizmente, é muito mal educado. Então é difícil você fazer uma festa e depois trazer o corpo à seriedade. Quando eu falei de festa, eu estou falando porque tem pessoas que foram ensinadas erroneamente acerca da ceia. Que tem pessoas que vão participar da ceia chorar pelo sacrifício de... meu Deus, meu Jesus morreu, meu Jesus... Nós estamos celebrando ali a vida de Jesus, a ressurreição de Cristo. Não tem que haver tristezas. Aquele momento da ceia é momento de alegria, é momento de júbilo. Tanto é, nós passamos da ceia, eu falo, agora eu toco um hino de júbilo aí, vamos lá, bateria, guitarra, tamborim, adultos, vamos lá. Por quê? É momento da igreja exaltar o nome do Senhor, porque Jesus vive, Ele reina. Então, na hora da ceia, não é hora de tristeza. Mas, voltando atrás, em relação ao que o pastor falou, quando está na mesma rota, sobre banalizar a ceia, sobre nós estarmos, na verdade, participando da Santa Ceia, como o Senhor Jesus mandou. Quando Ele manda, Ele diz assim, olha, faze isso todas as vezes em memória de mim, até que eu venha. Então é uma ordenança. Então, se Jesus mandou fazer em memória dele, tem que ser bem feita, né? A questão dos pães asmos, né, sem fermento, que o pastor, eu não discordo, é bom que seja, mas ali o pão, né, eu uso o pão mesmo da padaria, porque depois que nós oramos, eu pego uma bisnaga. Mas pega o pão da padaria e vai. Eu tenho o costume de tem gente que já leva o pão partidinho. Eu já faço bem tradicional, eu parto na frente, né? Eu apresento o pão e digo assim, e Jesus diz, esse é o meu corpo que é partido por vós. E parto na hora, e os diáconos eles vão distribuir a ceia. Porque na realidade nós levamos ao pé da letra E. Mas depois, eu creio na oração. Se nós santificamos aquilo ali pela nossa oração, está abençoado. Deixa eu falar uma coisinha aqui, pastor. Paulo teve essa preocupação
de colocar ordem, que a coisa estava desordenada. Então, Paulo coloca lá em 1 Coríntios 11, ele fala sobre como a ceia deve ser feita, né? Fala aqui primeiro o pão, depois o vinho, também a questão do examinar-se, estar de acordo com a vontade de Deus, tudo isso, Paulo teve essa preocupação. Então, a gente deve, pelo menos eu faço assim, a gente busca andar dentro daquilo que está, para que a coisa tenha ordem e tenha decência, porque isso é importante. Porque se a gente perder isso de vista, aí acontece o que aconteceu, vira bagunça. E não é isso que Deus quer, eu tenho certeza. A gente já está chegando no finalzinho do programa, eu quero levantar essa pergunta, que acho que há umas 2 semanas já vim... De vez em quando eu jogo essa pergunta para sentir como é que os pastores entendem e como recebem isso. Santa Ceia, a gente já falou aqui, é uma questão muito de comunidade, de estar junto, em comunhão e tudo em pessoas. Porém, no tipo de sociedade, de fato, que a gente vive hoje, e para onde ela está indo, no sentido de relacionamentos se distanciando ou se tornando virtuais, você é amigo de alguém que não conhece, não está não sei o quê, vê na câmera, está longe, mas ainda é amigo, tem esse contato. Tem uma igreja americana que eu achei bem interessante, eles trabalham muito com tecnologia, então para onde a tecnologia está indo, eles estão lá e botam Jesus lá, evangeliza aquele troço, faz alguma coisa para evangelizar quem está lá. Há algum tempo atrás fizeram uma grande Santa Ceia, porque a maioria das pessoas que assistem eles são pela internet. Na igreja deles cabe umas 600, 700 pessoas, mas tem mais de 20 mil pessoas assistindo os cultos pela internet no mundo inteiro. Fizeram uma Santa Ceia virtual, você clicava lá, botava o endereço, eles enviavam para você o kitzinho, que tinha o suco de uva e o pão, que já tem muito isso, né? Já vem lacrado tudo, mandavam para casa das pessoas. E ao vivo, um dia, falava, você que recebeu aí seu kit, não sei o quê, pegue seu pão, pegue seu cálice na casa, vindo pela internet, e vamos fazer a Santa Ceia. Está indo para isso a nossa sociedade, é uma coisa que é irreversível, eu sempre falo para vocês aqui. O pessoal, embora eles não queiram substituir, eles falam, já que você está longe, participe. O que vocês acham? Tem um minuto? Um minuto. Posso falar um minuto? O que você acha disso, pastor? Eu acho isso aí uma pouca vergonha. Isso não é de Deus. Não é de Deus. Isso está falando para as pessoas, não precisa mais da igreja. Você fica em casa, fica no seu sofá, depois vai assistir o seu filme. Vai, fica tranquilo no seu aposento, não vai não. Tem que ir à igreja sim participar da ceia. E outra coisa, não compra azeite ungido enviado pela internet, fita ungida, essas igrejas aí que são verdadeiro comércio. Tem pessoas em casa achando que aquilo vai fazer alguma coisa, aquilo vai adiantar alguma coisa. Somente Jesus Cristo, somente a comunhão, somente em Cristo. O que você acha disso? Eu acho errado, até porque isso é bom para crente preguiçoso. O camarada não tem vontade de ir para a igreja, não tem, é tudo errado. Até porque, como é que você vai gerar comunhão na internet? Você vai olhar, vai beijar o teu pastor, computador? você concorda? Eu digo para essas pessoas, se convertam. Somente pessoas batizadas podem ceiar, foi a nossa pergunta. 85% das pessoas dizem sim, só quem é batizado que pode ceiar. 15% das pessoas dizem não. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral, pastores, obrigado. Tchau, tchau.